Eu quero trazer esse texto para os amados, mas temos um tema para defender hoje. Falaremos acerca da intimidade com Deus como sendo um fruto da santidade. Amém? O texto está no telão, não está? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Que Deus nos dê entendimento da sua maravilhosa palavra. Antes de falar especificamente, eu quero lembrar uma coisa. Que Noé foi uma exceção no período em que ele viveu. Ele foi uma exceção. O pecado tem afastado as pessoas de Deus e o pecado se dissemina pelo mundo todo rapidamente, infectando a todos indistintamente. Inclusive a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da... Vocês podem repetir esse texto? Pois... Isso comprova o estrago causado pelo pecado entre o ser humano e o Deus Todo-Poderoso. Temos problemas com Deus por conta do pecado. Pecado é uma coisa muito séria, que precisa ser tratado na nossa vida. A gente não pode ver o pecado somente na teoria, não. A gente não pode somente pensar nele filosoficamente, não. Precisamos tratar o pecado na nossa vida, ou então ele vai nos estragar eternamente. Preste atenção nessa palavra. O pecado tem o poder de estragar o ser humano eternamente, ok? Mas eu acredito que todos sabemos disso, e nem quero falar o quão longe o pecador está do Criador por conta do pecado. Antes, a minha intenção hoje é falar das exceções. Eu já disse que Noé foi uma exceção no tempo dele. Noé foi uma exceção no tempo dele. Então, meu desejo hoje é falar das exceções, ou seja, daqueles que mesmo sendo pecadores como nós, viveram a santidade e mantiveram uma intimidade impressionante com Deus. Também é meu desejo, um dia, ser também uma exceção. Como foi Noé, talvez nem tanto, mas ser uma exceção. Bem como quero enxergar na vida de cada um de vocês a mesma evidência registrada na vida de Noé. Pois o texto diz, Noé achou graça diante do Senhor. Noé andava com Deus. Duas afirmações. Noé achou graça diante do Senhor. Outras traduções da Bíblia diz que Noé achou ou encontrou benevolência. Mas eu acho que a palavra graça traz algo mais ligado ao Novo Testamento para a gente compreender a dimensão do quão Noé foi abençoado, o quão Noé foi beneficiado por Deus, por ele buscar a santidade. Ele alcançou a graça, ele achou graça diante de Deus. Noé andava com Deus. Noé tinha como companheiro de caminhada o Deus Todo-Poderoso. Para andar com Deus, é preciso você buscar a santidade. Amém? Para andar com Deus, busque a santidade. Noé viveu de forma santa, sim ou não? Ele era justo e íntegro. Não é assim mesmo? Justo e íntegro. Noé viveu de forma santa. E ele andou com Deus. Então, se você quer
Deus na sua vida, você precisa andar em santidade, ou buscar a santidade. Muito bem. Chega o entendimento de que priorizar não é o suficiente. Observe o que eu estou afirmando. Eu vou repetir para todo mundo entender o que eu estou falando. Chega o entendimento de que priorizar não é o suficiente. E é exatamente isso que acontece no que se refere à santidade. Priorizar somente a santidade não é suficiente, não chega. A minha prioridade é ser santo. Isso quer dizer que em segundo lugar, não. A prioridade não quer concorrência. Amém? Diga para o seu irmão aí, meu irmão, a santidade não quer concorrência. Isso, entenda isso muito bem, compreenda isso. A santidade, ela não quer concorrência. Ela só vai existir na minha vida se não houver concorrência. Então você tem que eliminar a concorrência da santidade. Qual é a concorrência da santidade? Palavrinha com 3 sílabas. Começa com pé e termina com dó. Pecado. A concorrência da santidade é o pecado. Se você realmente quer viver de forma santa, não é suficiente apenas priorizar. Você tem que eliminar a concorrência da santidade. Você tem que eliminar o pecado. Elimine o pecado em nome de Jesus, e assim vai acontecer a santidade na sua vida. Santidade não é uma questão de prioridade, e sim de abandonar o que impede ela de acontecer em você. Isso não é uma questão de prioridade. Você vai ter que abandonar o que te impede, seja lá o que for. Você vai ter que ter a disposição de largar a mão, não viver aquilo, não atender os seus desejos concupiscentes, não viver a vida conforme o mundo vive, mas viver a vida que Deus propôs para você. E o que Deus propõe é santidade. Quem crê nisso? Deus quer que você seja santo. Santo. Amém? Santidade. Pastor, isso é possível? Pastor, isso é possível? Irmão. Pode ter certeza que é. Noé, não foi possível para Noé? Ele foi o único da época dele. Se foi possível para um velhinho, também é possível para a gente. Amém? É possível para você. Tá. Para o novinho também. Se foi possível para o velhinho, também é possível para o novinho. Mas a gente vai ter que abandonar o quê? Vai ter que abandonar o pecado. Você não vai poder mais viver como o mundo vive. Você vai ter que viver de forma diferenciada. Muitas vezes até na contramão do mundo. Pastor, é muita coisa, é muita mudança. Mas é possível, irmão. Pastor, a gente vai perder muito. Mas você vai ganhar muito, irmão. Quem crê? Vai ganhar muito. Então te alegra, em nome de Jesus. Não te frustre, não. Estou te chamando para você viver na santidade, em nome de Jesus. Estou buscando também. Estou esmurrando o meu próprio corpo, dia após dia. Muitas vezes eu tenho uma atitude, a minha boca fala uma besteira. Pai do céu, tem misericórdia de mim. Volta atrás. Não, isso não está legal, isso não condiz. E Deus vai agindo, vai trabalhando. E por quê? Porque Deus quer santidade na nossa vida. Mas não é somente a gente priorizar, a gente vai ter que abandonar o que impede a santidade, que é o pecado. Observe lá o texto de Provérbios 28, versículo 13. Diz assim o texto bíblico: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra o quê?
Misericórdia. Misericórdia é mais uma palavra é um sinônimo de benevolência e de graça. Amém? Quem confessa e abandona o pecado encontra a graça. Olha aí, a graça que Noé achou diante de Deus, você também pode alcançar, eu também posso alcançar. Mas eu preciso esmurrar o meu próprio corpo, não viver a minha vontade, mas viver a vontade de Deus na minha vida. Há um ponto aqui, porque hoje, quando a gente fala de prosperidade na Bíblia, as pessoas fazem uma ligação direta à prosperidade material, não é assim? E esse texto de Provérbios 28, versículo 13, trata da palavra prosperidade. E a prosperidade depende de confessar e abandonar o pecado. Segundo esse texto aqui, a gente pode resumir dessa forma, que a prosperidade depende de nós confessarmos e abandonarmos o pecado para ter prosperidade. Mas a prosperidade aqui, ela não deve ser encarada como prosperidade material, ou não apenas como prosperidade material, e sim como a conquista da santidade. Essa prosperidade tem a ver com a intimidade com Deus, você mergulhando em Papai do Céu, se aproximando dele. Quanto menos você pecar, mais de Deus você vai ter na tua vida. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. A lógica é bem clara para a glória do Senhor. Observe só, vou trazer 2 versículos de Romanos, capítulo 6, o versículo 12 e o versículo 22. Eles dizem assim, esses 2 versículos: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva ao quê? A santidade. Observa aí. E o seu fim é a vida? O fruto continua, ele vai se desenvolvendo para a glória do Senhor. O final dele é vida eterna. Quem crê nisso? Eu creio piamente nisso. Eu tenho plena convicção de que Deus está tratando você, cada vez mais falando ao teu coração para abandonar o pecado, vencer o pecado, né? Você viver de uma forma santa, porque Deus quer um povo seu santo, zeloso de boas obras, povo mudado, transformado, que quando alguém olha para ele, também diz a mesma coisa que a mulher, quando olhou para o profeta, disse: vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Deus quer que você também reflita isso na sua vida, mas para isso você vai ter que vencer o pecado. Tem que vencer o pecado. Você não foi chamado por Deus apenas para ser alisado no seu íntimo, não foi para apenas falar palavras prazerosas ao teu ouvido, não. O relacionamento com Deus é abandono do pecado para a glória do Senhor. É uma nova vida em Cristo Jesus. Quem crê nisso? É assim que tem que ser. Não permita ser dominado. E não permitir ser dominado pelo pecado é a mesma coisa que lutar para estabelecer a santidade na sua vida. E cada vez que dizemos não ao pecado, crescemos na santidade. Não se deixe levar. O pecado afasta o homem de Deus, mas Deus fez a parte dele e quer que você agora, habitado pelo Espírito Santo de Deus, vença o pecado e viva em santidade para a glória do Senhor. Andar com Deus é dizer não ao pecado. Andar com Deus é dizer não ao pecado. Noé andava com... Noé disse não ao pecado. Exatamente. Homem justo, e onde reina a justiça não tem erro. Amém? Homem íntegro, onde reina a integridade, não há falha. Amém? Noé andava com Deus. E eu quero deixar isso muito bem claro. Noé disse não ao pecado. Tem outra coisa que eu quero que a gente aprenda ainda com a história de Noé. Me lembrei muito da matemática quando eu estava preparando esse sermão hoje à tarde. Quanto mais santidade, mais intimidade com Deus.
É outra coisa que a gente aprende com Noé. Quanto mais santidade, mais intimidade com Deus. Já falei do pecado, o pecado é o que impede a santidade. Uma vez estabelecida a santidade, agora a gente tem que alimentar a santidade. E quanto mais santidade, mais intimidade com Deus. Aprendi na matemática a respeito da razão e da proporção. Quem lembra disso? Levante a mão. É claro que alguns estão estudando isso. Aprendi na matemática a respeito de razão e proporção. E em especial na regra de 3 simples. Quem lembra da regra de 3 simples? Isso, muito bem. Onde o resultado do segundo termo dependia do valor do primeiro. É assim? Por exemplo, se o primeiro diminuir, o segundo também diminuirá. E se o primeiro aumentar, o segundo também. Guerra de 3, simples, de forma direta. Amém? Proporcionalmente. Esse aumento e essa diminuição é proporcional. Assim afirmo que o tamanho da nossa intimidade com Deus é proporcional à santidade que vivemos. Vamos dizer isso para o irmão que está do lado, que é para ver se ele encaixa. Tem que entrar aí na cachola. Meu irmão, o tamanho da nossa intimidade com Deus é proporcional à santidade com que vivemos. Simples assim. Já terminei. Essa foi boa. Vocês continuaram. Glórias a Deus. Mas é simples assim. Simples assim. Tudo vai depender. Quem quer ser íntimo de Deus, levante uma de suas mãos. O que é que precisa para ser íntimo de Deus? Quanto mais santidade. Isso, vocês já entenderam tudinho direitinho. Voltando para a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Disse o texto lá em Gênesis capítulo 6, 9, parte B. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre os da sua época. Noé era diferente de todos aqueles contemporâneos dele, aquele da época dele. Era diferente. Ele era justo e íntegro. E Deus olhou e só viu Noé como justo e íntegro. Não enxergou mais ninguém. Só Noé. Então Noé era diferente. Sim ou não? Noé era uma exceção. Sim ou não? Isso. Noé era uma exceção. Noé dizia não ao pecado e vivia a justiça e a integridade. Sim ou não? Isso, muito bem. Na época de Noé, todos estavam afastados de Deus, mas Noé andava com Deus. Noé foi uma exceção da sua época. A gente precisa aprender isso. Para andar com Deus e ser exceção, a gente precisa viver em santidade para a glória do Senhor. E quanto mais santidade, muito obrigado. Decora aí, viu? Que eu ainda vou perguntar outras vezes, em nome de Jesus. Decora aí, se sustenta, em nome de Jesus. Isso. Lembra de Abrão? Ele chegou a mudar de nome, depois de Abrão passou a ser Abraão. Mas como a história que eu vou contar, ele ainda se chamava pelo primeiro nome, que era Abrão. Isso. A família de Abrão era idólatra, mas Abrão ouviu a Deus e foi uma exceção também. Isso. Quem escuta a Deus vai para a santidade. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E quem escuta a palavra de Deus, quem dá ouvido à palavra de Deus, a santidade vai acontecendo para a glória do Senhor. Mas vai ter que abandonar o pecado. Muito bem. Josué capítulo 24, verso 2. Josué lembrando ao povo. Josué já estava no final de carreira. Ele chamou o povo, reuniu o povo para se despedir e o povo fazer um último pacto com Deus. Aí ele relembrou do passado, justamente da família de Abrão. Observa o que Josué falou de Abrão.
24:2 de Josué, e Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de quem? E de irmão de Abraão, pai de Ló, viviam além do Eufrates, e o quê? Eles eram idólatras. Eles eram idólatras. Mas Abrão ouviu a quem? Abrão ouviu quem? Isso, muito bem. Vamos lá para Abrão agora? Gênesis capítulo 12, versos 1 e 4. Eu poderia trazer todo o texto, tal, do 1 ao 4, mas eu pulei para a gente ganhar um tempinho, senão a gente não sai daqui hoje. Não que eu queira que a gente saia assim, às pressas, não. Só quero ser ordeiro no horário, em nome de Jesus. Qual foi o texto mesmo que eu disse? Então o Senhor disse a Abraão, não. Abrão, isso, vamos lá, primeiro nome. Então o Senhor disse a Abrão: saia do meio dos seus e da casa de seu e vá para a terra que eu lhe... Isso, aí o verso 4 diz: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão deu ouvido a Deus. Abrão não queria saber de viver na idolatria. Abrão queria uma vida nova. Abrão reconheceu a voz de Deus quando Deus falou com ele. E Jesus disse em João capítulo 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem aqui escuta Deus? Abrão ouviu e passou a viver agora em santidade. E começou a viver agora a intimidade com Deus. Abrão conversava com Deus. Deus falava com Abrão. Abrão se sentiu tão íntimo de Deus que ele ousou aconselhar Deus. Claro que Deus não deu ouvido para ele nesse sentido. Esse lá não tem nenhum justo. Mas nem disse isso para Abrão. Nem disse isso. Mas mesmo assim atendeu o pedido de Abrão. Abrão ousou, porque Abrão era íntimo com Deus, por conta da santidade com que vivia. Amém? Quanto mais santidade... Isso, quanto mais santidade, mais intimidade com Deus. Precisa viver isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Precisa viver isso. Então eu posso afirmar que Abrão também foi uma exceção. Concordam comigo? A família dele não queria saber, mas ele não. Eu quero ser uma nova criatura. Deus está me chamando para algo novo e eu vou. E ele foi para um lugar que eu te mostrarei. Nem disse para onde era, mas eu vou assim mesmo. E foi. E Ló, talvez até querendo proteger o tio, disse: eu vou contigo. Não? A gente não sabe, depois eles se separaram. Não quero falar de Ló aqui, mas quero afirmar que Abrão foi uma exceção. E ele viveu a santidade do Senhor. Não é que ele não tenha errado não, viu? Ele errou, viu? Ele falhou. Mas ele voltou atrás. Buscou a santidade e viveu a santidade para a glória do Senhor. A prova é que hoje a gente chama Abrão de Abraão. E o título de Abraão é o pai da fé. Esse homem mudou o mundo todo com a sua disposição, porque ele abraçou a santidade. Ele queria intimidade com Deus verdadeiro e ele foi na direção da intimidade. Outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, ainda dá tempo, é o de Moisés. É um bom exemplo, não é não? Moisés viveu intensamente a santidade e ele também foi uma exceção. Isso.
A gente vai ler um texto aqui, somente um trecho do versículo. Gênesis 33, 11, parte A. Vocês podem ler para mim, por favor? Vocês podem, por favor, não me achem assim abusado, mas vou pedir que vocês leiam de novo, que é para ver se a gente entende como é que está o texto. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Era a bênção? Eita glória! Eu creio, em nome de Jesus. Sei que o pecado nos impede, mas já imaginou você falando face a face com Deus? Quem aqui crê que está salvo? Levante a mão. Você vai falar face a face com Deus. A Bíblia garante, você tem um encontro marcado com o Senhor. E se você crê mesmo que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário a tua salvação, se você crê, de fato, conforme diz as Escrituras, teu nome está escrito no livro da vida. Não vai ter mais acusação que te impeça de chegar lá. E esse encontro, esse face a face com Deus vai ser eterno. Não é algo passageiro, não. Para Moisés aqui, por enquanto, foi passageiro. Mas vai acontecer o momento em que nós vamos ter intimidade total com Deus. Mas Deus quer que a gente comece essa intimidade com Ele, já aqui. Amém? Para ter intimidade com Deus, a gente vai ter que buscar a santidade. Tem que buscar a santidade, como Moisés fez. Você já imaginou Deus falando face a face, como se vocês fossem amigos? Vai ser possível, vai acontecer. Essa intimidade foi alcançada por Moisés. E ele viveu de forma dedicada e de forma santa. Eu quero trazer somente uma notícia. Assim como eu falei de Abrão, vou falar mal de Moisés. Moisés também errou. Mas mesmo assim voltou atrás. Ele perdeu de entrar na Terra Santa, na Canaã terrestre. Ele foi impedido por conta do erro dele. Mas Moisés continuou falando com Deus face a face. Daí você tira a sua conclusão. Quanto mais santidade... Desculpe, vou perguntar de novo. Quanto mais santidade? Isso. Nós não temos tempo para falar de Enoque, de Davi, de Samuel, de Elias, Isaías, Jeremias, Daniel, Pedro, Paulo e até mesmo de João. Nós não temos tempo para falar desse povo. A gente falou de 3, foi-se embora o tempo que a gente tem. Não dá tempo de falar. A gente já tem uma noção. As exceções foram muitas. Poucas diante da população mundial. Mas não foram isoladas. Foram muitos casos que a gente pode apontar e dizer: mudou de vida, viveu a santidade, experimentou a intimidade com Deus. Quem crê? Mudou de vida, viveu a santidade e experimentou a intimidade com Deus. É o que Deus quer para mim e para você. Afirmo que todos estes que eu citei foram exceções. Viveram essa santidade num nível muito acima dos seus contemporâneos e, consequentemente, também experimentaram um nível de intimidade muito aquém de todos eles. De todos eles. Temos que responder sinceramente: vale a pena ser santo? Temos que responder sinceramente: vale a pena ser um santo?
Pastor, como é que pode um comedor de farinha e de carne seca ser santo? Como é que pode um pecador que erra, que falha, ser santo? Nós não somos santos porque somos perfeitos, mas nós somos santos porque Deus recebe a nossa vida no altar e Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Quem crê? O que é que santifica o homem? A verdade, que é a palavra. É nessa palavra que a gente tem que se confiar. Aí diz: pastor, eu posso ser santo e continuar pecando? De maneira nenhuma. Como negligenciaremos uma tão grande salvação? Por acaso vamos pecar mais para que superabunde ainda mais graça na nossa vida? De modo algum. Se estamos em Cristo, devemos andar em Cristo, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme o costume desse mundo, mas conforme os desejos de Deus. É uma vida nova que Deus propõe para você. Mas essa transformação, para que ela aconteça, você vai ter que dizer: eu quero. Eu não quero mais viver para esse mundo vil. Eu não quero mais viver para esse mundo sem sentido. Esse mundo que eu não enxergo o futuro. Eu quero uma vida nova para mim. Eu quero experimentar a santidade. Eu quero a intimidade de andar com Deus, ter Deus como companheiro de caminhada. Eu quero falar com o papai e ter a convicção de que Ele me escuta. Eu quero realmente fazer a obra de Deus e saber que não estou tendo apenas uma atividade, mas prestando um culto ao Deus Altíssimo. Essa atitude vai depender unicamente de você. Amém? É sua. Deus fala, mas recebe aquele que aceita a palavra. Receba a palavra em nome de Jesus. Para ajudar na sua resposta, vou te relembrar o que aprendemos até agora. Para andar com Deus, busque a santidade. Santidade não é uma questão de prioridade, e sim de abandonar o que a impede de acontecer. Vai ter que abandonar o pecado. É que impede de acontecer a santidade, tem que abandonar o pecado. A frase famosa: quanto mais santidade. Muito bem. E aí a gente passou os exemplos de santidade, que a gente chamou de exceções das épocas dele. Hoje, Deus está falando para nós, porque Ele não quer, Deus Todo-Poderoso, não quer que eu e você caminhem de acordo com o mundo. Ele quer que a gente seja uma exceção, parecido com Noé, com Moisés, com Abraão, com Paulo, com Pedro, com João. Ele quer que a gente se pareça com Cristo. Ele quer que a gente verdadeiramente entregue o nosso corpo para ser instrumento de louvor e de adoração ao Senhor. Ele quer que você seja essa nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que leva Deus a sério. Aquele que leva Deus a sério impõe a si mesmo uma busca constante pela santidade. E o resultado dessa conquista será progressiva. E o resultado é mais intimidade com Deus, na proporção em que crescemos na santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, diz a palavra: sede santo porque eu sou. Sede santo porque Deus é. Sede santo porque eu sou. Precisamos viver a santidade. Não apenas ouvir falar da santidade, mas negar o pecado, as obras da carne e viver as obras, ou viver o fruto do Espírito Santo. Quem crê? Vamos convidar o grupo para louvar um hino especial. Grupo jovem. Eles louvarão um dos hinos que eles ensaiaram. Acredito que tem um chamado. Como é? Preciso de uma bênção. Olha, quem precisa de uma bênção aí?
Eu também. Amém? Só que para a gente ter a bênção, a gente não pode desistir. Amém? Então, tem relação aqui, pastor? Tem como fazer uma ligação com a pregação? Tem. Desista do pecado, mas nunca desista de viver em santidade. Amém? Se você quer ser abençoado por Deus, viva a santidade e viva com inteireza, em nome de Jesus. Vamos ficar de pés, aqueles que puderem, para a gente louvar junto com o grupo, em nome de Jesus. Eita glória! Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir. É a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me